Oi, gente! O vídeo de hoje é de pão caseiro. Aqui nesta vasilha eu tenho 25 gramas de fermento fresco para pão. Se vocês forem usar aquele de pacotinho seco granulado, vocês usem 10 gramas. Vou dissolver o meu fermento em 1 colher de sopa de açúcar. O meu fermento, vou acrescentar agora 6 colheres de sopa de azeite. Vocês podem usar azeite ou podem usar óleo também, fica da preferência de cada um. Vou acrescentar 2 ovos inteiros e misturar tudo. Vou colocar agora 1 colher de sopa de sal, 15 gramas. Eu tenho cerca de meia xícara de mistura de sementes. Eu tenho chia, eu tenho linhaça e tenho gergelim negro. Isso é opcional, vocês coloquem se vocês quiserem. Nessa vasilha eu tenho 600 gramas de farinha de trigo branca comum sem fermento e mais 400 gramas de farinha de trigo integral. E vou colocar aqui agora. 1 quilo de farinha, 600 branca e 400 integral. Vou misturar um pouquinho. Buraquinho aqui no meio e vou acrescentar mais ou menos 500 ml de água, meio litro de água. Vou acrescentar 500 ml de água aos poucos. Um pouco d'água. Vou misturar e ver se precisa de mais. Água em temperatura ambiente. Se vocês morarem num lugar muito frio, vocês coloquem água morna, morninha, que o dedo de vocês suportem a temperatura da água. Não pode ser água fervendo, senão mata o fermento. Como aqui em Portugal tá muito calor, é verão, eu tô colocando água em temperatura ambiente. Vou colocar mais água, vou colocar todos os meus 500 ml de água e vou colocar a minha massa do pão aqui na mesa e vou sovar ela. Agora eu vou sovar a minha massa por 10 minutos. Por pelo menos 10 minutos. Na minha massa, os 500 ml de água foram o suficientes. Ela não ficou dura e não ficou muito mole. A de vocês vão experimentando. Se ficar muito mole, vocês vão colocando um pouquinho de farinha e vão sovando. Se ficar dura, põe mais um pouquinho de água. Sovar a massa. Empurra assim. É importante sovar bem a massa. Ela tá um pouquinho pegajosa, mas não vou colocar mais farinha.
Olha, já estou há quase 15 minutos sovando a minha massa. E ela já está boa para pôr para crescer. Vou colocar aqui um pouquinho de azeite aqui no fundo da minha vasilha. Espalhar assim. Vou colocar a minha massa aqui dentro. Vou cobrir com o plástico filme aqui, a minha vasilha onde está a minha massa do pão. Vou colocar aqui um paninho por cima e vou colocar ela dentro do meu forno desligado e vou deixar crescer pelo menos por 1 hora e meia. 1 hora depois, olha o tamanho que a minha massa ficou. Ficou linda, linda, linda. Agora eu vou tirar aqui o plástico filme que eu coloquei aqui em cima. Vou colocar a massa na mesa, colocar aqui na mesa um pouquinho de farinha com fubá. Vou colocar a massa na mesa e vou moldar os meus pães. Olha, eu tenho aqui nessa xícara farinha com fubá, que é para a farinha não entranhar muito na massa, para a massa não ficar seca. Então põe um pouquinho de fubá, que a farinha não entra muito na massa. Então vou colocar aqui de pouquinho, vou colocar a minha massa aqui e vou moldar os meus pães. Com essa massa eu vou fazer 4 pães, vou dividir a massa em 4 e cada pedaço desse daí vai ser um pão. Vou abrir a massa com o rolo e depois eu vou enrolar assim o pão e vou fazer um pão comprido. Eu vou fazer 3 pães compridos e vou fazer um pão redondo. Esse daqui eu vou assar naquela minha assadeira de bolo inglês. Vou colocar um pouco de semente aqui na mesa, as mesmas sementes que eu usei dentro do pão. A diferença é que dentro do pão eu usei semente de gergelim negro e aqui eu tô usando gergelim branco. Tem chia, linhaça e gergelim branco. E dentro tinha chia, linhaça e gergelim negro. Vou colocar na assadeira, vou deixar crescer por mais meia hora e depois eu vou levar ao forno para assar. Vou moldar os outros pães também, vou moldar mais 2 pães assim comprido e vou moldar um pão redondo, vou colocar em outra assadeira, vou esperar meia hora e vou levar eles ao forno também para assar. Nos outros pães eu não vou colocar semente por fora, vou só moldar o pão e colocar na assadeira, esperar crescer de novo por mais meia hora e vou levar ao forno para assar. Vou colocar o meu forno para pré-aquecer a 200 graus, bem quentinho, e depois eu vou colocar os pães lá dentro. Pelo menos uns 5, 10 minutos o forno aquecendo antes de colocar os pães dentro do forno. Que eu tenho uma assadeira grande retangular que eu coloquei um pouquinho de farinha de trigo no fundo dela. Vou colocar os meus pães e vou cortar com a faca assim, o redondo e os compridos também. Vou fazer cortes nele com a faca. No redondo eu vou fazer tipo uma cruzinha, um X, e nos compridos eu vou fazer cortinhos assim, ó, no comprimento deles.
Vou jogar também aqui agora um pouco de farinha de trigo por cima dos pães, para os pães ficarem bem rústicos. E vou deixar eles crescerem por mais meia hora e vou levar ao forno para assar, forno pré-aquecido a 200 graus. Até os meus pãezinhos ficarem bem assadinhos. Não tem nem meia hora ainda que eu deixei o pão aqui, ele já cresceu bastante, ainda vai crescer mais. Os pães cresceram por meia hora, levei ao forno a 200 graus, assou por mais 35 minutos e já saiu aqui do forno o meu pãozinho já bem assadinho. Olha como ficaram lindos, cresceram maravilhosamente. E agora a gente vai aproveitar que a gente fez salada e peixe assado e vamos comer aqui um pão desse daqui no almoço, junto com o peixe e a salada. Esse vai ser o nosso almoço de hoje, pão caseiro com peixe e salada. Tá quente ainda, mas eu vou pedir pro meu marido cortar. Cortar quente não é muito bom. É bom quando deixar ele esfriar um pouco para cortar. Mas como a gente quer comer já imediatamente agora no almoço, eu vou pedir para ele cortar quente assim mesmo. Estão lindos os pães. Espero que vocês façam essa receita. Eu já fiz várias vezes e garanto que é maravilhosa. Vocês não vão se arrepender. E se gostar desse vídeo, já deixe um like para a gente aqui. Agora ele vai cortar, como eu disse, está quente, é melhor cortar quando ele estiver um pouquinho mais frio, mas como a gente quer comer agora, ele vai cortar quente mesmo. Tá fofinho, tá crocante, tá delicioso. Pão caseiro integral delicioso. Obrigada, gente. Fiquem com Deus. Beijos e até o próximo vídeo.